Quem fala em dificuldade, vive em dificuldade. Quem fala em problema, vive em problema. Quem fala em traição, vive em traição. Quem fala em coisas ruins, vive imerso em coisas ruins, atraindo coisas ruins e criando coisas ruins. As suas palavras têm condição de mudar a sua realidade atual. A pergunta é, você está disposto a isso? Você tem coragem para isso? Você tem otimismo para isso? Você tem perseverança para isso? Para usar suas palavras e mudar a sua condição atual? Olha para quem está mal no seu casamento. Olha o que a mulher fala do marido. Olha o que a mulher fala de homem. Olha o que a mulher fala de relacionamento. Olha, e você vai ver que o que ela fala é igual ao que ela vive. As pessoas, em vez de usar suas palavras para construir, estão usando palavras para destruir. Quantos pais estão destruindo os seus filhos? Você é burro, menino. Você não faz nada que preste, menino. Amaldiçoando seus filhos. Amaldiçoando seu esposo, sua esposa, seus funcionários, sua empresa. E não entende que cada palavra maldita, dita de forma errada, cada palavra que traz dor, que traz coisas ruins, que traz ódio, que traz fofoca, que traz tristeza, que traz acusação, são palavras que destroem não só a quem, mas a si. E essas pessoas continuam falando e falando e falando. Se você quer ter felicidade, quer ter paz, quer ter abundância, controla o que você fala. Diz assim, Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, quando se fala muito, o pecado está presente. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Tem algo que é um dom, algo que é muito importante para todo homem e toda mulher: calar a boca. Calar a boca é uma bênção. É algo difícil de fazer, mas calar a boca é uma bênção. Salomão está dizendo que na multidão de palavras, ou seja, aqueles que não conseguem dominar o verbo calar, e portanto se tornam faladores de plantão, pessoas que falam o tempo inteiro, emendam assuntos uns nos outros, caçam assuntos, não param de falar, que na multidão de palavras, que no falar demais existe pecado. Calar a boca é a garantia de que eu vou ter sucesso profissional. Calar a boca é a garantia que eu tenho de que eu vou ser alguém na vida. E falar demais é a garantia que eu vou ser ninguém. O silêncio atrai o que você precisa. Isso é um fato. Quando a pessoa se torna silenciosa, ela consegue atrair, captar aquilo que necessita. Em primeiro lugar, porque uma pessoa silenciosa tem maiores chances de identificar o que de fato precisa. Pessoas barulhentas já nem sabem o que precisam. Daí vão catando as coisas externamente, se sobrecarregam com tantas bugigangas, necessidades desnecessárias, vícios, a ostentação, a vaidade. Então, uma vida barulhenta é saturada de uma série de coisas desnecessárias que apenas cobram tempo e energias, e isso esvazia as pessoas, deixa-as completamente carentes, dependentes e impotentes diante da vida social. Algo completamente diferente do silêncio, porque numa vida silenciosa o ser humano consegue saber o que precisa, o que necessita, e através da concentração, através do silêncio, da intuição, consegue atrair para si.
como nós podemos transformar radicalmente nossas vidas apenas no falar. A física quântica, a física aplicada, ela reconhece que a matéria é estruturada pela palavra do observador. A psicologia, a psiquiatria, o coaching, todas essas ciências comprovam que palavras têm poder. E eu estou falando para você que está me ouvindo. Não brinque, não pense que o que eu estou falando é brincadeira, é autoajuda, é verdadeiro, é científico, é real e é comprovado. O que você tem feito com as suas palavras? Porque palavra de fato tem poder de vida, palavra tem poder de morte. A vida que eu levo, a vida que você leva, é diretamente proporcional à qualidade das suas palavras. A sua vida financeira é igual ao que você fala. A sua vida conjugal é igual ao que você fala. A relação com os seus filhos, o seu lar, é igual ao que você fala. Você está dizendo para eu fazer silêncio, para eu me calar? Não! Eu estou dizendo para você abrir a boca, mas abrir a boca com palavras sábias, palavras que construam, palavras que resgatem, palavras que fazem acontecer o melhor da vida. Olha só, no mundo de hoje, a gente é incentivado a compartilhar cada detalhe das nossas vidas, seja nas redes sociais, em conversas casuais e até em momentos íntimos. A gente é bombardeado com a ideia de que ser transparente o tempo todo e aberto com todo mundo nos aproxima das pessoas e que dividir nossos sonhos, planos e até inseguranças é o caminho para as conexões mais profundas. No entanto, existe uma sabedoria antiga e quase que esquecida que diz exatamente o contrário. O silêncio é poder. E quanto menos você compartilhar, mais controle você vai ter sobre a sua própria vida e também as percepções que os outros têm de você. E de verdade, menos dor de cabeça. Calar a boca. Importantíssimo você dominar isso. Calar a boca. Por quê? Por uma série de razões que você já deve ter observado. Se você dominar o uso desse verbo e fizer dele um hábito na sua vida, porque tudo você pode transformar em hábito, você terá o mundo aos seus pés, porque você terá se tornado um escutador no mundo de faladores. Você já reparou quantos faladores existem nesse mundo? Faladores compulsivos. E você já reparou que todo falador é odiado? Ora, raramente uma pessoa será odiada e rejeitada porque ela é muito quieta. Mas ninguém no mundo gosta de gente que fala demais, que não cala a boca um minuto. Você já deve ter encontrado gente assim, não é? Não cala a boca um minuto. De um assunto eles emendam o outro e assim por diante. Falam sem pensar e quase sempre sobre assuntos idiotas e inúteis. Falam sem que ninguém pergunte nada. Se intrometem na conversa dos outros. Dão palpites que não lhes são pedidos. Vivem se metendo na vida dos outros. Você nunca se meterá em confusões por você não ter dito algo, acredite em mim. Você nunca terá que desfazer um mal-entendido que você não criou com as suas palavras. E você nunca terá que retirar algo que não disse. E nem terá que pedir desculpas por algo que você não falou. E nunca vai criar inimigos verdadeiros por ofensas que você não falou na sua boca. Lembre-se disso. A mente humana, ela é naturalmente atraída pelo desconhecido. Vocês já sabem disso. O mistério, ele cria curiosidade. E essa curiosidade faz com que as pessoas te percebam como alguém muito mais complexo. E é por isso que você se torna muito mais interessante. Quando você revela tudo, seus planos, suas fraquezas, suas emoções, o que passa na tua cabeça, você se torna uma pessoa totalmente previsível. E no momento em que as pessoas te percebem como previsível, elas sabem como te manipular. Elas sabem como reagir a você. E pior ainda, elas podem usar essas informações que você mesmo contou contra você, cara. Que é uma das coisas que mais acontece no mundo moderno. O silêncio gera poder, porque impede que as pessoas saibam o que você está realmente pensando ou planejando. Quando você compartilha demais, você abre a porta para críticas, inveja, que é um sentimento real, sabotagem e até mesmo manipulação.
fique atento às suas palavras, fique atento àquilo que você permite sair da sua boca. Perceba, quando você vigia os seus pensamentos, você vai perceber que alguns pensamentos eles vêm de uma maneira negativa, eles vêm falando que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz. Às vezes pensamentos de raiva, pensamentos invejosos, pensamentos de ódio, pensamentos negativos que acabam atraindo coisas ruins para você. Só que muito pior do que os pensamentos são exatamente o momento em que o pensamento ele vira uma palavra. Então é importante você começar a vigiar os seus pensamentos e ficar de olho em suas palavras, porque a palavra tem poder. O cérebro ele não entende a palavra não, e tem muita gente que está acostumada a falar do que não quer. Eu não quero ficar sem dinheiro, eu não quero que meus negócios deem errado, eu não quero perder meu casamento, eu não quero ficar sem saúde, eu não quero ficar doente, só fala do que não quer. E quanto mais você fala do que você não quer, é mais disso que você atrai em sua vida. Então é importante você parar de falar do que você não quer e começar a falar do que você quer. Exatamente. Por exemplo, se eu falasse para você, não pense numa maçã vermelha, era só perguntar, é com cabinho ou sem cabinho? Não importa, porque quanto mais você falar do que você não quer, é mais disso que o cérebro pensa. Primeiro ele vai pensar naquela imagem do que você diz que não quer. Depois ele vai tentar fazer o contraponto. Então a grande sacada é a seguinte: primeiro, vigie os pensamentos. Nem sempre nós temos controle sobre os nossos pensamentos, mas nós temos controle sobre o que nós permitimos sair de nossa boca. Eu convido você então a vigiar suas palavras, vigiar aquilo que dos pensamentos se transforma em verbo, aquilo que você verbaliza, e começar a manter a guarda da sua própria palavra. No silêncio, o ser humano vai se conhecendo, melhora a sua sintonia, a sua vibração, a sua irradiação e a capacidade de captação de energias. Energias mais refinadas, mais puras. O íntimo de uma pessoa silenciosa se torna um campo de atração. Quem é silencioso consegue compreender melhor os recados da vida. Uma pessoa silenciosa tem mais chances de descobrir que aquilo que deu errado tinha de ser assim. Enquanto que os barulhentos se revoltam, ficam nervosos, xingam, pessoas silenciosas pensam sobre aquilo que deu errado. Pensam sobre aquilo que deu errado e entendem que aquilo que não ocorreu conforme o esperado tinha de ser assim. Cale a boca quando você estiver irritado ou magoado. Cale a boca quando você estiver triste e deprimido. Cale a boca quando você estiver com vontade de xingar alguém ou dar uma resposta ríspida a alguém. Cale a boca quando você sentir o desejo de criticar alguém. Cale a boca quando não pedirem a sua opinião, principalmente quando não pedirem a sua opinião. Quando você não domina um assunto, cale a boca. Quando você não tiver certeza daquilo que vai dizer, cale a boca. Quando você chegar atrasado a um compromisso e tiver outra pessoa falando e você não está por dentro do que foi falado, cale a boca.